Xinguelê, Maracajá, vou de mate. Será que é fácil assim, esses jogos? Por que você tá me testando? Que é isso? Por que você tá me testando? Você que tá sendo testado, você que tem que apanhar depois desse vídeo aí. Vamos lá. Quantos brinquedos tem ali no vídeo? Dona Vivian, Seu Maurício, quantos? na minha opinião, Não tem na sua opinião. tem sim. Tem os brinquedos ali e tem uma quantidade. Não mas existe tem sua um opinião. que é grandão. Grandão, é Que? vermelho e branco. Vermelho e branco. Meu Deus, E ele é grande. que eu fui inventar essa brincadeira? Você não tá falando do brinquedo que eu tô falando não, né? Grandão e ainda dá pra escorregar. Tem, garoto! Tá de sacanagem, cara. Tem sim, não tô.